Os militares do Exército de Pindamonhangaba comemoraram o Dia do Soldado de forma antecipada, com uma formatura militar. A data é celebrada em 25 de agosto, dia do nascimento de Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. A formatura militar em comemoração à data foi realizada na 11ª Companhia de Engenharia de Combate e contou com a presença dos militares da Guarnição Federal de Pindamonhangaba. Segundo o comandante Coronel Brion, além de homenagear Duque de Caxias, relembrando a importância dele para o Exército Brasileiro, a data também fortalece as tradições. É um evento que nós relembramos os nossos valores, né, consolidamos e reforçamos tudo aquilo que nós acreditamos enquanto valores perenes do nosso Exército Brasileiro e queremos passar isso também para a sociedade. Não de uma forma impositiva em momento algum, mas sim mostrar que é viável sim trabalhar com dedicação, com honestidade, com culto aos valores nacionais, com respeito ao nosso maior símbolo, que é a bandeira nacional, e aos nossos vultos do passado, no caso, no dia de hoje, o nosso patrono, Duque de Caxias. Durante o evento, foram entregues medalhas para alguns militares que prestaram bom serviço ou que foram destaque em alguma área de atuação. E os soldados incorporados neste ano de 2018 fizeram o juramento ao Exército. E dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria. E dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria. Cuja honra. Cuja honra. Integridade. Integridade. Em instituições. Em instituições. Defenderei. Defenderei. Com o sacrifício da própria vida. Com o sacrifício da própria vida. Esse juramento ele é muito forte, né? Então a gente vê que começa com as palavras de incorporando-me ao Exército Brasileiro, né? Ele promete cumprir as ordens das autoridades a que estiver subordinado, ou seja, ele admite a disciplina, né, e a hierarquia, que são os nossos pilares básicos, né? Tratar com afeição os irmãos de arma, ou seja, o respeito, que é um outro valor importante aqui dentro do Exército Brasileiro, e com bondade subordinada, ou seja, não usar o posto ou a graduação dele hierárquica para menosprezar quem está hierarquicamente abaixo, né? E a segunda parte, que é dedicar-se integralmente ao serviço da pátria, né? Esse integralmente significa diuturnamente 24 horas por dia, né? Cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida. Então, ele se compromete no dia de hoje, perante o nosso maior símbolo, a entregar a sua vida pela defesa da nossa pátria. Então é muito forte, né? Infelizmente nós tivemos uma recordação agora recente essa semana de 3 exemplos nossos que tombaram e foram lembrados no início da formatura, tombaram defendendo esses valores da nossa pátria. Para finalizar a cerimônia, houve o desfile militar que foi aberto com a tropa de ex-integrantes do Exército ao som da banda da Polícia Militar. Olha só, a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos lança uma campanha de voto regional. A ideia é estimular o eleitor a votar nas eleições em candidatos que representam a região. A campanha foi lançada pela Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, que quer conscientizar os eleitores a votar em candidatos da região do Vale do Paraíba aos cargos de deputado estadual e federal. Ao meu lado está Humberto Dutra, que é o presidente da associação. É isso mesmo? Verdade. É uma campanha que se fazia necessário e alguém tinha que tomar essa iniciativa. E a Associação Comercial, como a entidade mais antiga da nossa região, em especial de São José dos Campos, resolveu assumir esta bandeira. É uma bandeira em prol da cidade, uma bandeira apartidária, que nós não estamos apontando a seta para nenhum candidato. Nós pedimos à população
que avalie os candidatos da nossa região. Tem muitos bons candidatos, né? Tem candidato para tudo que é gosto. Por favor, procure observar o passado desses candidatos, procure observar, entendeu, as propostas que venham se identificar com vocês e façam, entendeu, a sua escolha, escolhendo o candidato da nossa região. Por quê? Porque esses candidatos poderão nos ajudar muito ao longo dos 4 anos. Nós somos uma população eleitoral de quase 2 milhões de eleitores. Podemos muito bem eleger uma bancada significativa, uma bancada boa na Assembleia Legislativa, no mínimo 6 deputados estaduais, e na Câmara 2 deputados, lá em Brasília, no mínimo 4. Só para vocês terem uma ideia, cada deputado hoje ele tem uma verba orçamentária, ele tem uma fatia lá que vai para a sua alçada. Por exemplo, o deputado federal, ele tem uma verba de 15 milhões que está no orçamento. 50% desta verba é obrigado a ser destinado para os hospitais que tenham convênio com o SUS. Isso significa dizer o seguinte, que no mínimo um deputado federal traz, né, de verba para a nossa região, se ele resolver destinar à nossa região, 7 milhões e meio. E outros 7 milhões e meio ele pode destinar para obras sociais, para obras de infraestrutura, que isso vai gerar emprego, que vai fazer com que a população tenha uma assistência médica melhor, porque vai vir verbas para cá, e assim por diante, né? Por isso, esse apelo, que vai ser bom também para o nosso comércio, porque esse dinheiro volta, né? Volta para a nossa região e vai ser gasto na nossa região, que, por consequência, também vai gerar empregos, né? Humberto, muito obrigada pelas informações. De São José dos Campos, Thaís Orlovic para o Repórter Setorial. Acompanhe agora as oportunidades de emprego oferecidas pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador de Taubaté. Auxiliar de estoque, auxiliar de produção, camareira de hotel, costureira, chapeiro de lanchonete, farmacêutico, pedreiro, vendedor externo. Também há vagas para pessoas com deficiência, auxiliar de limpeza, auxiliar administrativo e operador de loja. Os interessados devem procurar o Pátio de Taubaté no horário comercial, munidos de documentos, no Parque Doutor Barbosa de Oliveira, sem número, na Rodoviária Velha, ou ligar para 3632-3984. Na entrevista do dia, o jornalista e advogado José Carlos Cataldi conversa sobre alimentação infantil com a nutricionista Cláudia Diniz. Acompanhe. Eu já vi muito pai, muita mãe reclamando: meu filho não come bem, meu filho tem lá restrições a alimentos. Vocês já pararam para pensar que vocês não estão dando bom exemplo alimentar também para a criançada, dando preferência aí a essas coisas de fast food, esses alimentos que vêm embalados aí no supermercado, que é para descongelar no micro-ondas e depois quer que a criança, né? Nós estamos recebendo aqui a Cláudia Diniz, nutricionista, com mais propriedade do que eu, vai falar sobre isso, né, Cláudia? Tudo bem? Tudo bem, olá a todos. Como é que funciona essa coisa? Realmente o bom exemplo de pai e mãe, ou do adulto, né, para uma criança na hora da alimentação, surte efeito mais interessante? Muito, né? A criança que tem o exemplo em casa, ela tem uma tendência muito maior a aceitar mais os alimentos mais saudáveis, né? Se ela, por exemplo, escuta do pai e da mãe que ela tem que comer brócolis, que ela tem que comer beterraba, e está vendo o pai e a mãe comendo batata frita e tomando refrigerante, ela vai pensar: por que eu tenho que comer se eles não comem? Aquela batata frita, aquele saquinho, né, que vem encebada com aquela gordura, o pai e a mãe gostam daquilo ali, e aí o filho fica vendo: eu também quero, né? Exatamente, porque os pais são o espelho do filho. A criança, ela é muito de imitar o que o adulto faz. Então, ela vai querer fazer o que o pai e a mãe estiver fazendo. Se o pai e a mãe forem bons exemplos na mesa, na alimentação, é muito mais fácil que a criança tenha uma adesão melhor a essa alimentação saudável. Eu acho que, então, o curso que vocês estão dando
tem mais a ver com o adulto fazer uma reengenharia alimentar. Usa-se agora esse termo, reengenharia, né? Bonito. Sim, mas é por aí? Sim, porque geralmente assim, a criança que não aprendeu a se alimentar bem, né, na vida adulta, ela acaba tendo que fazer essa reeducação alimentar, né? Então, no caso, até quando vem uma criança para a família, a criança pode ser um agente dessa reeducação, porque quando os pais se preocupam em melhorar isso para a criança, automaticamente eles podem melhorar para a casa inteira, né? Agora, toda criança dá trabalho para comer, Cláudia? É normal essa... Sim, é normal, é comum acontecer. Nem todas as crianças vão dar esse trabalho. Pode ter criança que vai passar pela infância inteira se alimentando bem, mas é comum. Porque chega mais ou menos ali nos 2 aninhos, ela começa a ter mais interesse pelo mundo, pelas coisas externas, ela já anda, ela já se comunica e ela tem uma redução da velocidade de crescimento. Então, tendo essa redução, ela diminui um pouco o apetite e aí ela dá mais trabalho para comer. Aí os pais ficam preocupados, meu filho comia tanto antes, agora não come. Às vezes isso acontece sem que prejudique o crescimento da criança, né? Ela vai diminuir o apetite, mas ela vai continuar crescendo porque diminuiu a velocidade de ganho de peso e de altura. Nessa fase, o que é importante? Manter a oferta dos alimentos saudáveis, né? Porque às vezes a criança não quer comer uma coisa, o pai quer compensar dando uma guloseima, né? Aí acaba atrapalhando aquele primeiro trabalho que foi feito ali no início da vida. Guloseima não pode ser dada nem como recompensa, comeu tudo, ganhou chocolate? Então, a guloseima, sim, a gente pode incluir no plano alimentar da criança, porque em um momento ou outro ela vai ter contato, né? Se ela não teve contato nenhum em casa, uma hora que ela for numa festinha de aniversário, uma coisa assim, ela vai ter contato. O que é uma coisa assim que não é muito produtivo? A gente oferecer nesse formato recompensa. Né? Porque ela vai entender, eu vou comer porque é uma obrigação para eu ganhar uma coisa legal depois. E a comida vira chato, vira uma coisa assim, tenho que fazer isso para ganhar uma coisa gostosa depois. Então ela pode receber a guloseima, mas não a título de recompensa. Ela pode receber, simplesmente hoje nós vamos comer um chocolate, né? Sem prejuízo de outras coisas. Eu tenho filhos, tenho netos, né? E engraçado, você falou um negócio muito importante, porque até os 2 anos, 3 anos, nenhum tomava refrigerante. Mas aí veio o mundo externo, as festinhas, os aniversários, aí todo mundo entrou no refrigerante. Que pena, né? Pois é, porque é cultural, né? Se as pessoas pensassem mais nisso, dá para fazer uma festinha de aniversário com alimentos mais saudáveis? Dá. O suco? Sucos variados, tem tanta combinação de suco que dá para a gente fazer. Não é esses de garrafa, não, que esses aí também tem lá sal, conservante. O sal, engraçado, o sal dá a sensação de satisfação, né? Dá. É o sal que bota no refrigerante que dá aquela coisa, acho que até viciante, né? Sim, porque no refrigerante a gente tem alguns, principalmente o refrigerante dietético, né? A gente tem os adoçantes e o adoçante vai ter sódio ali no meio, né? E sódio, ele não é só questão do sabor salgado, ele é conservante de qualquer maneira. Então tem muito alimento doce que também você vai encontrar o sódio. O dietético ainda é pior, né? O dietético é pior. Meu Deus do céu. Porque se a gente for pensar assim, o tradicional ele tem muito açúcar, ok, ele vai ser muito calórico, vai contribuir para ganho de peso. O dietético, ele tem o adoçante. O adoçante, em maior ou menor grau, ele vai ter essa questão do sódio. E adoçante, geralmente, é uma química, né? É um produto químico. Então, o nosso organismo, ele não está preparado para receber isso frequentemente. Então, o adoçante, ele fica mais reservado para quem tem diabetes e, mesmo assim, controlado, né? Precisa ser controlado por um profissional que atenda essa pessoa. Para a criança, não é indicado adoçante se não tiver diabetes. Você sabe, eu já ouvi falar até que esse negócio da gotinha ali, a gotinha hipócrita, né? Que a gente se enche de besteira, depois bota 2 gotinhas. Sim. Tem uns que pedem 2,5 gotas. Sim. Como é que faz para medir 2? Bota 5 gotas e depois fraciona no meio a bebida. Né? Então, mas diz que é pior do que o açúcar, o troço. Sabe o que acontece? É que assim, o adoçante, a partir do momento que ele entra em contato com a nossa língua, ele manda uma mensagem para o cérebro que a gente vai receber açúcar. O cérebro nosso adora um açúcar, né? Ele trabalha com açúcar, na verdade. E se você sente o sabor doce e não chega o açúcar no organismo, aí o corpo pede açúcar de algum lugar. Então, geralmente, quando se consome muito adoçante, a vontade de comer doce é muito maior depois. Então, o adoçante, por isso que a gente fala, ele não está indicado para quem quer perder peso ou manter
controle de peso. Ele só vai fazer com que a gente tenha mais vontade de comer doce depois. Adoçante a gente deixa para o diabético e mesmo assim controlar essa porção. Eu ouvi dizer que quando não tem açúcar no organismo, o organismo fabrica o açúcar, vai buscar na gordura, né? Vou te pedir para a gente falar sobre isso também, tá bom? Sim. Na volta da entrevista. A Cláudia Diniz, é nutricionista, está falando com a gente hoje sobre alimentação infantil e alimentação como um todo, né? E tem um curso gratuito que está sendo oferecido lá em Taubaté para quem quiser. Olha só que beleza, né? Ela vai falar sobre tudo isso já já, na volta da entrevista. Não saia daí. A seguir, Jacareí discute proposta de táxi adaptado para atender pessoas com deficiência. A gente volta já.